Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil. Neste vídeo nós estamos dando algumas explicações a respeito da proposta alternativa de reforma do Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco. Eu digo proposta alternativa porque a diretoria atual da convenção, que tem mandato até o próximo mês de maio, no apagar das luzes da convenção, simplesmente decidiu fazer reformas no estatuto e, pelo que nós acompanhamos, a reforma mais importante proposta, pelo menos até a reunião do conselho, a última reunião do conselho, era de possibilitar que a diretoria pudesse concorrer à reeleição. Nenhuma das outras propostas, eu diria, que seriam propostas assim tão significativas. Não estou dizendo que não tenham sido importantes, mas elas não mexem com aquilo que seria essencial na estrutura da convenção. Então, eu vou agora trabalhar com você no capítulo que fala da denominação, caráter, duração, foro, sede, finalidade, patrimônio e receita. Eu não vou fazer leitura do estatuto. Eu estou disponibilizando na parte de descrição do vídeo, na medida do possível, o material. Também disponibilizei pelo WhatsApp para quem tem interesse. Mas o importante aqui é eu destacar aquilo que seria, de alguma forma, uma mudança, ainda que pequena, pequenas mudanças ou mudanças mais profundas, tá bem? Então, se você é líder batista em Pernambuco, vai participar da assembleia dessa reforma, eu mandei pelo WhatsApp, e se você tem interesse de receber, deixa uma mensagem para mim aí no comentário, ou nas redes sociais, você me encontra nas redes sociais, Edivar, @Edivar Jimenez D. Esse é para você me encontrar tanto no Instagram quanto no Facebook. Você pode fazer contato comigo nessas redes sociais e eu mando pelo WhatsApp para você uma cópia do estatuto, e assim você vai acompanhando os comentários capítulo por capítulo, e vendo aquilo que você tem de dúvida, tá bom? Então, eu não vou repetir, não vou fazer leitura do estatuto, porque senão ficaria muito pesado, mas eu vou colocar aqui as mudanças. Primeira mudança, no parágrafo 1º do artigo 1 do estatuto. A tradição nossa é que a Convenção Batista de Pernambuco, ela aceita as Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática. Então, eu estou propondo a inserção do primeiro princípio dos batistas também aí. E aí ficaria assim: a Convenção Batista de Pernambuco aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, as Sagradas Escrituras como regra de fé e prática. A questão nesse ponto aí é, por que você vai falar do óbvio? A convenção sempre fala, os estatutos das convenções sempre falam que ela aceita as escrituras. Por que você está colocando que ela aceita Jesus Cristo? Porque nós estamos vivendo um período que nós precisamos reafirmar nossa fé na pessoa de Jesus, o Cristo de Nazaré, para usar uma linguagem de Lucas no livro de Atos, não é? Existe um movimento internacional de volta à Bíblia, e esse movimento de volta à Bíblia está levando muita gente para o judaísmo, está levando muita gente para as festas dos judeus, está levando muita gente para as violências do Velho Testamento, e nós batistas acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus e ela deve ser interpretada à luz da vida e dos ensinos de Jesus. Então, como esse movimento pela volta à Bíblia, sem priorizar a volta a Jesus, é grande e está causando danos, porque as pessoas estão querendo também voltar para os costumes dos judeus, para a moral dos judeus, enfim, sem colocar Jesus Cristo como eixo da nossa fé, eu entendo ser importante que nesse momento histórico a Convenção Batista de Pernambuco reafirme que uma igreja batista, ela precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador, e ela precisa crer nas Escrituras como inspiradas, porque as Escrituras testificam desse Jesus. Então, o nosso foco é a pessoa de Jesus, tá bom? Então, essa é a primeira novidade que nós estamos propondo aí, ela é de natureza teológica, mas também estou propondo que ela adota a declaração de princípios
e a declaração doutrinária da convenção na forma de indicativo. A declaração doutrinária não é um cânon da Bíblia. Nós não podemos dizer que a declaração doutrinária é um cânon dentro de outro cânon. Ou nós cremos na Bíblia, ou nós não cremos. Ou ela é a nossa regra de fé e prática, ou ela não é. Eu não posso substituir a Bíblia por uma declaração doutrinária. Por isso, uma declaração doutrinária, ela não é normativa, ela é indicativa. E nesse sentido, nós estamos então reforçando que nós adotamos sim a declaração doutrinária e a declaração de princípios da Convenção Batista Brasileira na forma de indicativo. E aí acrescento uma sugestão que já está sendo trazida pela própria Comissão de Reforma, que é informando a declaração doutrinária como aprovada em 1986. Porque isso faz com que nós criemos um mecanismo de proteção. Quando uma reforma for feita nessa declaração, nós teremos mecanismos para poder reagir como povo batista de Pernambuco, tá? Aqui nós estamos colocando um segundo parágrafo dizendo que no caso de alteração da declaração de princípios ou declaração doutrinária pela Convenção Batista Brasileira, a convenção, no caso a Convenção de Pernambuco, ela informará as filiadas, as quais poderão se manifestar na primeira Assembleia Ordinária após o fato. Então, se a Convenção Batista Brasileira fizer uma reforma, a Convenção Batista de Pernambuco vai informar as filiadas, porque nem todas as igrejas têm condições financeiras e nem todos os pastores têm condições financeiras de estar todo ano numa Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Então, para evitar sermos pegos de surpresa, a Convenção de Pernambuco fica com um compromisso. Quando houver uma reforma, ela informa as filiadas, e as filiadas na Assembleia seguinte podem se manifestar, se entendem que aquilo foi bom, se aquilo for ruim, e aí ela pode criar uma proposição em torno desse assunto, ok? Seguindo aí no primeiro capítulo, que trata tudo a respeito da convenção. Depois vem a respeito da finalidade e da sede, que nós também não fizemos assim mudança significativa, mas você vai poder ler o texto, e ele faz mudanças pontuais sem mudar a parte de estruturação. O parágrafo único do artigo 6º, ele vai dizer que a convenção manterá registro em cartório atualizado anualmente após as assembleias ordinárias com a relação de nomes, endereços e datas de ingresso das igrejas. É um trabalho burocrático, mas a ideia é que você tenha atualizado a cada ano a relação de igrejas que realmente estão filiadas à convenção, e assim você tenha uma ferramenta a mais no caso de defesa de igreja que está enfrentando algum tipo de problema, porque às vezes por uma questão burocrática você não vai encontrar documentos que falem oficialmente a respeito da filiação da igreja à convenção, ok? Em seguida vem a seção 2, que é das receitas e patrimônio, e a única novidade que nós colocamos aqui é que o artigo 9, para atender à execução de seus fins, a convenção adotará um orçamento impositivo, elaborado pela Secretaria-Geral e aprovado pela Assembleia do Conselho e Assembleia Geral Ordinária da Convenção. Nós estamos deixando esse ponto mais claro, dizendo que o orçamento da convenção é impositivo, ou seja, a secretaria ela tem obrigação de cumprir o orçamento. Se por acaso acontecer algum fato que justifique de maneira plausível, essa secretaria terá que explicar ao Conselho Geral, e este vai levar à Assembleia uma justificativa plausível do porquê o orçamento foi descumprido, porque nós temos, para muitas pessoas, o orçamento é só uma peça de enfeite, não é? Mas para nosso entendimento não, tem que ser um orçamento impositivo, e ele deve ser cumprido. E também a novidade é que a elaboração pela Secretaria-Geral, a Secretaria elabora, e ela apresenta ao Conselho. Anteriormente, ele estava como sendo elaboração do orçamento pelo Conselho. Acontece que nós estamos fazendo uma modificação. O Conselho não terá atribuições executivas.
O Conselho terá atribuições de avaliação, de planejamento, de deliberações, de estratégias, mas não terá atribuições executivas. Por isso, a elaboração do orçamento passa a ser pela Secretaria-Geral da Convenção, e esse orçamento é levado para o Conselho, como você vai entender mais adiante, pelo comitê. O comitê do Conselho examina a matéria, por exemplo, orçamento, e o comitê recomenda como deve ser a aprovação ao Conselho, porque o comitê terá um papel diferente, você vai ver mais adiante, tá bem? Então fica aqui nesse vídeo alguns destaques. Se você teve acesso ao documento completo desse capítulo, não é? E você quer comentar, fazer perguntas, tirar dúvidas, pode deixar sua pergunta aí, e também, se for o caso, mais adiante, nós podemos planejar uma reunião através da plataforma do Google Meet ou do Zoom, para que a gente possa trocar ideias a respeito das mudanças que estão sendo feitas, e se o relator da Comissão de Reforma se prontificar a estar conosco, seria melhor ainda. A ideia nossa é tratar do orçamento para que você não seja pego de surpresa no dia da reforma. Que você tome conhecimento antes daquilo que está mexendo com a nossa vida e com a nossa cabeça, para a gente chegar lá bem preparado para participar dos debates e defender aquilo que nós acreditamos, ok? Fique à vontade, até o próximo vídeo e obrigado por sua atenção.